Guilherme, boa tarde, Glaucir, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma honra sempre estar aqui, né? Um prazer enorme poder participar do programa com uma audiência tão qualificada como a tua, né? Então, os dois já vieram aqui 3 vezes. Isso, esta é a terceira vez, né? De cada um. De cada um. Sempre muito bom estar de volta. Prazer em recebê-lo. Glaucir Gomes, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero começar fazendo um elogio à Rádio Sonora. É uma rádio comunitária e eu acho que nisso o governo do PT tem suas razões de incentivar as rádios comunitárias, a TV comunitária pelo Brasil afora. Vai para um ano da campanha. Tem rádios aí que eu já tentei dar depoimentos e não me abriram os microfones. E posso dizer que praticamente todas. Inclusive tem uma FM na cidade que se diz líder de audiência, que não abre nem microfones para ninguém na cidade, né? Só fatura aqui e leva para a sua matriz fora daqui. A outra se diz líder de audiência também, mas não diz seus índices, né? Então, assim, eu acho que as rádios comunitárias é o futuro do Brasil para a gente poder dizer o que pensa fora das redes sociais, que é o nosso foco hoje, né? As redes sociais, eu tenho dito isso, escrito bastante, que é onde qualquer um de nós normais pode se tornar uma celebridade, porque a gente diz o que pensa, o que quer, lógico, vai arcar com os seus ditos, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer receber. E a Rádio Sonora, e da minha parte, esse programa se chama Confronto. Então aqui eu chamo inclusive quem eu discordo, e eu concordo com muitas coisas que ambos falam e escrevem, mas discordo também de algumas coisas, e isso é natural, e eu acho que não há democracia se todas as pessoas que participam de programas concordem. Esse é o melhor. Às vezes eu trago pessoas que eu concordo, nós ficamos aqui analisando a situação, os dois concordam e tal, mas eu sempre trago pessoas também que eu não concordo. Isso daí é só quem assiste o programa, ouve o programa todos os dias, sabe. Mídias sociais, muito bem. Vocês sabem usar? Essa é uma pergunta muito interessante, né, Guilherme? Saber usar a mídia social. Até pela influência que ela tem na sociedade hoje, a mídia social tem sido analisada, né, conforme o seu uso. Ontem nós debatíamos, eu e o Ronaldo Praz, num almoço que nós tivemos, sobre como as pessoas se transformam na frente de um computador para falar na rede social, né? A rede social criou o fenômeno dos leões da rede social que não passam de anjinhos na rua, porque elas limitam as suas opiniões ao meio eletrônico, né? E lá criam várias opiniões, né? Quase como palavras de ordem, assim, né? Opiniões de peso. Mas na vida real não significa que vão trazer isso para o seu dia a dia, e muitas vezes até tornam-se pessoas incoerentes com aquilo que tentam demonstrar na rede social e vivem, né? Então, saber usar a rede social hoje é uma questão que cabe uma reflexão, né, muito forte de cada um. Eu acredito que também de quem lê. Também de quem lê. A pessoa tem que observar, quer dizer, a pessoa escreve com consistência, isso. O uso que ela faz é adequado, ela não estraga. Acredito que hoje a mídia social, se for para utilizar uma forma como divulgar opiniões próprias, são opiniões que têm que ser condizentes com o que você aplica na sua vida, né? Então, acredito que nesse ponto eu sou muito coerente. Eu tento manter a minha ideologia fora e dentro da rede social da mesma forma. Dificilmente você vai me ver falando grandes bobagens na rede social e praticando coisas totalmente diferentes aí na rua, né? Então, essa é uma questão que o Glaucir também precisaria responder. Claro, e eu posso falar a palavra para ele. Glaucir, tu sabes usar as redes sociais? Eu acho que tu tens causado bastante nelas. Agora, isso não quer dizer que tu sabes usar. Tu sabes usar? Com certeza, e posso te garantir aos ouvintes que eu sou muito mais comedido nas redes sociais do que ao vivo e do que pessoalmente. Porque muitas vezes eu escrevo ali nas redes sociais, apago, para não dizer tudo que eu penso. Porque é muito difícil as pessoas, às vezes, ler e entender o real significado que está sendo escrito. Mas eu quero fazer
o andamento das coisas é o seguinte, em 92 mais ou menos, começou o grande boom da internet, através dos e-mails ali, entre amigos a gente mandava os pensamentos, as notícias e tal, e ali começou, né? Depois veio o Orkut, o Twitter, que nasceu lá na primavera lá árabe, né? Foi a primeira grande mobilização da internet através do Twitter. Mas acredita mesmo que a primavera árabe, com a Irmandade Muçulmana nas costas, foi ocasionada exclusivamente pelo Facebook? Antigamente, já desde antes de Cristo, na Grécia, as pessoas se reuniam na praça, nossos avós se reuniam na praça para trocar as informações. Hoje é no Bar do Bolacha, é aqui e ali, mas a grande praça hoje é o Facebook, né? Onde a gente revê os amigos antigos, troca informações, dá as notícias. Hoje, a geração hoje que tem 15 anos sabe mais do que eu quando eu tinha 30 anos. Não que eu fosse burro ou mal informado, é que a rede social propõe isso. Tanto é que o que a gente está vendo na rua aí, 80% dos jovens nos manifestos e protestos são jovens, né? Então eu tenho feito apelos diariamente ali, vem para a rua com o jogo da velha, né, ali, para que isso aí não pare. É a única maneira que os políticos de plantão têm para ouvir o cidadão. Porque ultimamente estava um escracho a política, né? E eu acho assim que mais importante do que saber usar é saber o que está escrevendo. Porque muita gente escreve o que quer e acha que não vai dar nada. Há uma semana atrás, invadiram o site do PV, derrubaram o site, cometeram um crime que é de 3 anos a 1 ano de prisão, mais multa. Isso eu vou levar ao tribunal, a gente vai chamar as pessoas que comentaram ali, para ver se eles têm alguma participação, que alguém participou disso. Nós temos relatório, temos tudo impresso lá, dá mais ou menos 180 páginas só de acesso naquele dia no site. Quer dizer, hoje sim, a gente escreve o que quer, diz o que quer e acha que não vai dar nada. Errado, dá sim. Já foi aprovado em 2012 uma lei, que foi a Dilma que aprovou, muito atrasado inclusive, e que é crime. Isso aí, assim, as pessoas têm que ter consciência do que acusações, ofensas, isso aí é a mesma coisa do que no pessoal. Então, o que eu afirmo é o seguinte, eu sei usar a rede social, se eu não soubesse, eu acho que eu não teria tanta audiência como eu tenho, né? O teu programa não teria tanta audiência se tu não soubesse usar o espaço que tu dá. Eu sempre digo, quando começa algumas polêmicas, que a maioria das pessoas não se atém ao post, ao comentário que está ali. A gente faz um chamamento, as pessoas desviam, mas não respondem as perguntas. O Felipe é campeão nisso. Não sei onde é que ele aprendeu isso, não sei se é na verdade, na ideologia dele, o que é. Na verdade, Glacir, até eu posso ser bem objetivo na minha resposta, cabe a você fazer uma análise a respeito de metáforas, analogias, porque às vezes responder diretamente ao ponto não é a forma mais inteligente nem a forma mais dotada de classe, né? Porque se for responder com todas as palavras como uma pessoa deveria ler, vai ficar um pouco chato na internet. Então, saber usar com polidez a rede social é sempre muito importante também. Felipe, um dia tu escreveu lá e tá gravado, tá printado, já botei no Face, vou botar de novo. Tu disse assim, que coisas deixaram de ser vantajosas para mim, que eu aluguei um partido. Afirmações desse tipo que tu não consegue provar. Não, eu consigo provar na verdade, porque alugar um partido, Glacir, e que é o que você fez, porque você não é detentor da ideologia defendida pelo PV. Como é que tu prova isso? Isso é uma coisa bem clara, mas basta ver as tuas palavras. Você é um cara de extrema direita, certo? Tu é antiquado ainda pensar que a esquerda e direita existe. Defende a polícia na rua, Tu não defende polícia na rua? Não da forma como você defende. Como é que tu quer o direito de ir e vir? Eu não. O direito de ir e vir, para mim, depende da presença massiva e da opressão policial. O PV defende o desenvolvimento moral das pessoas, um país livre e um país que cresce na democracia e na conversa. E não colocando um monte de policiais na rua, expulsando a criminalidade para fora da cidade, como as tuas próprias palavras ditas aqui neste programa. Qual é a saída para tirar a criminalidade da cidade hoje? Assim, vamos pagar o Bolsa Brigadiano, que é o projeto que você tenta criar na nossa cidade,
pagando para que exista maior número de brigadianos para que a criminalidade fuja de Farroupilha e vá para a cidade vizinha. Isso não é a ideia de sustentabilidade defendida pelo PV. Vamos à É muito antagonismo entre a sua opinião e o Para quem eu paguei aluguel para alugar o PV? Não, Guacir. Você disse que eu aluguei o partido. Aluguel é uma analogia, certo? Com essa tua adoção da sigla do PV, certo? Que no estado do Rio Grande do Sul hoje não possui uma grande expressão, não possui uma liderança, tanto que você hoje nem é um presidente bem estabelecido, é uma liderança provisória, porque não há hoje nem sequer um deputado eleito do PV. Quais os partidos certo? Quantos tem que são provisórios? Aí você não tem vários, eu só estou comentando o seu. É um partido sem muita expressão, aonde que você, o nome Guacir Gomes, talvez dentro de algum partido bem estabelecido e que tivesse a ideologia que você defende, que hoje você caberia muito bem dentro de um PP, de um PDS, de um PSD, alguma coisa do gênero. Isso é a tua análise, a minha é completamente diferente da tua. Claro, porque você não leu o programa do próprio partido. Felipe, vamos mudar de assunto então, né, cara? Qual é a ideologia do PV? Guacir, qual é? Olha, Guilherme, quando eu vou morar num prédio, existe uma lei, um estatuto do condomínio que determina as coisas. Quando eu vou morar ali, não quer dizer que eu concordo com tudo que está nos estatutos. Eu participo, antes de eu responder isso aí, eu gostaria de fazer uma pergunta, Felipe. Felipe, tu tem partido político? Não possuo. Tu é em cima do muro, então? Não. O que tu é? Eu defendo uma ideologia partidária que hoje, na nossa cidade, não posso me filiar a nenhum partido, porque o partido que eu me filiaria tem um presidente que é incoerente com a sua ideologia. Então tu é em cima do muro, porque tu verdade, sabe que está errado e não quer mudar. Tá, mas eu faço uma pergunta, toda pessoa que não tem uma filiação partidária é em cima do muro? Não, mas no caso dele pode não se identificar não, com no caso partido. dele porque ele critica, ele é mais do contra que eu. Qualquer coisa que alguém bota alguma coisa, ele é do contra. E diz, Mentira. não, eu sou a partidária, não sei o que. Totalmente. Não, cara, assim, ó, se tu quer mudar o sistema, tu tem que te filiar ao sistema. Na verdade, Guacir, as nossas discussões são sempre baseadas na insensatez das tuas análises. Né? Tu me disse que eu aluguei um partido. Eu já fui considerado petista, do PP, do PMDB, do PSDB. Por quê? Porque eu defendo uma linha ideológica. Tu não tem linha ideológica. Às vezes concordo com atitudes do governo do PT. Às vezes concordo com o governo do PMDB, como eu concordava com algumas atitudes do Bareta. Tu é bem em cima do muro, tá aí, ó. Tá com as tuas palavras em cima do muro. Concorda com tudo. Em cima do muro? Concorda com tudo. Uma ideologia não tem posição, sempre. não tem posição. Com sensatez. Não tem posição. Tu disse que eu aluguei um partido, não paguei aluguel para ninguém. Tu disse que as coisas deixam... Não, é uma figura de linguagem prevista na língua portuguesa. Basta você procurar nos livros de gramática que você vai ver metáforas, alugar um partido é comprar um tempo do partido, é comprar espaço de TV. Isso eu nunca fiz, eu não gastei R$1 a não ser em imprimir coisas. Não precisa disso, graças ao nosso sistema democrático nós não precisamos pagar para usar, de um número e serem incoerentes com a ideologia que ele prega. Na verdade, hoje é uma coisa mais do que comum no Brasil, né? Comum para ti, para mim não. Até isso nós tratamos no programa que eu estive aqui com o Benami Spilk, né? E foi uma coisa que até por nós foi considerado um fenômeno, né? As pequenas cidades criam feudos políticos graças a essa pequena expressão que alguns partidos têm. Na cidade eu contrapus tudo isso. Eu resolvi concorrer sozinho para dizer as ideias do PV, que é a sustentabilidade, que é meio ambiente. Eu não vejo nenhuma atitude tua coerente com isso. Você. Bom, é que a tua coerência é diferente das outras. tu faz afirmações e não cumpre. Tu disse assim, ó, coisas deixaram de ser vantajosas para mim. O que deixou de ser vantajoso para mim? A tua opinião deixou de ser válida dentro da cidade quando tu foi retirado do Mocovi. Que retirado? Quem pediu para sair fui eu, rapaz. Sim, por quê? Porque os teus interesses... Vai ler a ata do Mocovi que tu vai ver se eu Porque o teu interesse não era mais atendido pelo governo municipal. Tu não tinha mais como impor a tua vontade. Durante 8 anos eu consegui impor a minha vontade com o Pascoal? Diferente. O Pascoal era uma pessoa que ajudava todo mundo. Não havia brigas com o Pascoal.
Quando entrou o Bareta perdeu as eleições por essa postura, realmente. Ele era dono de uma opinião e a opinião dele era a que mais valia. Quando as suas opiniões, Glacir, deixaram de ser atendidas, o Mocovi deixou de receber a verba que você gostaria que o Mocovi recebesse, você se sentiu desencorajado e não teria mais a visibilidade que poderia ter, como quando acontecia isso com o Pascoal. Felipe, segurança tu não entende nada. Sim, eu sou nem mais 10%, um daqueles, como você nem classificou 10% do que eu entendo, né? Aqui, ó, eu trabalhei 10 anos pela segurança, fiz prevenção e ajudei a fazer repreensão. Isso é segurança. Prevenção e repreensão. Isso. Não tem outra maneira do cidadão ter o direito de ver. Se tu deixar eu concluir a minha frase, talvez a gente continue no diálogo, senão só tu vai falar. Com certeza. Prevenção é ProERD. Nós já fizemos 20 mil crianças no ProERD, é o maior ProERD do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil. Isso é prevenção. Repreensão é o seguinte, ó, se não tiver policial na rua, nós não vamos ter o direito de ir e vir. Após o governo Bareta, a segurança em Farroupilha só piorou. Nós tínhamos 5 mil ocorrências ano, você é só na delegacia e falar com o delegado que eu te diz. Outra coisa que vocês, né, no Pitaqueiro, lá se intitulam Pitaqueiro como se fosse uma grande coisa. Né? Não, isso foi um título dado por você. Não, negativo. Eu disse que vocês davam pitacos e ironias. Daí vocês titularam Pitaqueiro como se fosse uma grande coisa. Foi você que nos nomeou. Não, vocês aceitaram então o meu... Traz um pitaqueiro, Felipe. Com toda a honra do mundo. Ah, viu só? É grande. O que vem a ser um pitaqueiro? Defina-se. Até porque pitaqueiro não passa de um grupo de amigos que se reúne seguidamente para almoçar, comer churrasco, faz debates, participa de algumas ações sociais da comunidade. Qual delas? Podemos nomear várias. Inclusive fomos organizadores, vários dos integrantes foram organizadores daquele movimento que entregou várias cestas básicas no final do ano. Então, estamos agora, juntamente com alguns órgãos da prefeitura, prestes a participar de uma ação social para ajudar algumas pessoas que estão necessitadas aí na cidade. Eu convido até o pessoal do PV que se intere das necessidades, né, e pratique a sustentabilidade que prevê. Felipe, durante 27 anos eu trabalhei anonimamente pela cidade, sem aparecer, fizemos 20 formaturas do ProERD, eu sentei uma vez na mesa, eu não preciso de aparecer, eu já tenho trabalho pela cidade anonimamente, e se tu entrar no site do PV, tem 23 ações minhas lá, uma delas é a transparência, a transparência é o que mais precisa nesse país para acabar com a corrupção. A transparência é tudo que nós precisamos para o cidadão saber onde é que está sendo gasto o dinheiro. Por exemplo, nós estamos há 6 meses do governo Clayton, e ele gasta 17 milhões por mês, igualzinho o Bareta nos últimos meses. E a gente não vê onde esses 17 milhões estão sendo gastos. Foi passado para o hospital 7 milhões esse ano. Se o hospital tivesse um site que nem tem o Mocovi, que eu criei em 2001, um site para mostrar aonde foi gasto, aonde veio o dinheiro, o que foi comprado, aonde foi pago, as pessoas saberiam onde foi esses 7 milhões, as pessoas saberiam onde é que está o furo do hospital de 300 mil por mês. Então, assim, não se tem saúde porque não se tem transparência. Porque se nós tivéssemos transparência, esse dinheiro saberia onde foi investido. Então, assim, a transparência de vocês foi que nem alguns integrantes pitaqueiros fizeram no primeiro manifesto e protesto em Farroupilha, onde 2 eram integrantes do PT. Como é que 2 integrantes do PT vão organizar um manifesto contra o PT? Isso é a maior incoerência que eu já vi. Mas o protesto ele tinha uma linha ideológica? Não havia nenhuma linha ideológica. Não, mas lá no evento do Face dizia assim, a imprensa em geral, não nos procurem, nós não vamos dar entrevista. Aí no outro dia eles tiram uma fotinha com os alimentos recolhidos para mostrar que estão... Isso é querer aparecer, rapaz. Isso é querer fazer coisa... Bom, eu devo dizer que com relação ao protesto, eu não participei dos protestos, mas eu tinha muitos amigos na participação. E eu critiquei aqui no programa a postura dos organizadores em não participarem dos convites das rádios, não porque viesse aqui no programa especificamente do meu, para eles se aproveitarem da situação, mas eu critiquei no sentido de que era importante que talvez as lideranças do movimento estivessem aqui para esclarecer, inclusive, isso é algo que quem ia participar da verdade. Tu concorda que recolher alimento num protesto, manifestação, é normal isso aí?
Olha, Glaucir, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que com relação a recolher alimentos e rezar na frente da Nossa Senhora, lá pode não ser a coisa mais comum no protesto, mas melhor do que vandalizar a cidade. Eu acho que foi uma aula de cidadania no termo de que sem vandalismo Comum não é. Sem vandalismo algum, nós conseguimos que a cidade tivesse uma manifestação expressiva, ordeira e que tinha algum fim específico, porque estava lá elencadas o porquê que se faria a manifestação, o que não tem ocorrido em grande parte das manifestações nesse período afora. No quesito, tá errado, tá errado. Eu quero até voltar aqui numa questão, Glaucir, que você fala, da tua experiência como segurança e tal, do Proerd. O Proerd eu acho que é uma das grandes, é uma das coisas mais elogiáveis, né, que foi implantada na nossa cidade, até porque se trata de educação, realmente previne. Não sei até que ponto é interessante ao fazer algumas modificações, talvez no Proerd, porque quando você educa no medo, a partir do momento que o cidadão perder o medo... Que educar com medo, rapaz? Claro. Tu nunca nem leu a apostila do Proerd, tu sabe o que é Proerd? É esse o detalhe, não use, pois é proibido. Não use, tu tá errado, tu tá errado. Então fica assim, sabe, ter medo do policial é uma coisa que, quando a sociedade perde o medo da polícia, se dá o descontrole. E hoje nós temos o aumento da violência porque as pessoas perceberam que a justiça é um tanto quanto não tem muita ação, não tem solução. Muito estático. Válida, é muito estática e não resolve. Glaucir. E outro ponto que eu quero para depois Só termina, porque assim, ó, nós nós estamos com 27 minutos. Sim, claro. Aí tu termina, passa pro Glaucir e eu vou para as perguntas. Até quero dizer o seguinte, Glaucir, a questão da vinda aqui, do comando que foi orquestrado por você, para que fosse treinado aqui os policiais, eu acho que... Orquestrado bem fora da... Foi assim, uma luta que você travou e tal. Até o vindo de um próprio policial, quase um desserviço para a nossa cidade. Pois inflou um monte, né, o número de policiais na cidade, porém eles têm que atender toda a região fazendo reforço, como na semana passada houve aqui um deslocamento de 4 viaturas lotadas de policiais em direção a Caxias, enquanto nossa cidade ficava desguarnecida. Isso é um entendimento e um conhecimento superficial. E até um monte de policiais que estão lá só fazendo serviço burocrático. Nós precisamos de polícia, sim, mas polícia que o efetivo, que esteja na rua, Felipe, prestando não serviço. entende nada de segurança. Eu te disse, não, que realmente tu entende eu não 10%, entendo. eu Realmente eu nada. não entendo. Eu acho que assim como você, a gente lê demais as redes sociais e acaba não estudando, né, Glaucir? Como eu vejo você nos seus comentários. Negativo. Eu participei de 3 reuniões por semana. Depois vamos para o intervalo, tá? Fala, pode falar. Ter um batalhão na cidade equivale a ter 40 policiais em curso na cidade. Esses 40 policiais dão uma sensação de segurança e tem mais gente trabalhando pela cidade. Ter um batalhão na cidade é ter um comandante que é um coronel na cidade, que tem poder de barganha e acesso a mais viaturas. No último ano que eu participei do Mocovi, como presidente do Mocovi, vieram 6 viaturas para a cidade. Nunca na história dessa cidade vieram 6 viaturas para a cidade. Então, 4 viaturas novas e 2 usadas. Tá? Só isso aí já chegaria. Porque quando não era batalhão, um secretário de Estado uma vez mandou 2 viaturas usadas para cá, o Germano Bonó. Eu, junto com o comandante da época, disse assim, olha, por mim, eu, como presidente do Conselho Mocovi, não aceito essas viaturas. Aí ele pediu para aceitar, porque senão ia dar um grande problema político e tal, e que em seguida ele mandaria mais 2. Não mandou as 2 novas. Então, assim, ó, quem diz que um batalhão não é bom para a cidade é porque não entende nada de segurança. Nada. Porque ter Não é bom quando se quer instituir uma bolsa brigadiano, porque você inflou um monte e esses brigadianos não estão efetivamente prestando serviço para a sociedade. A bolsa brigadiana é do prefeito que tu hoje defende. A bolsa brigadiana é do prefeito que hoje defende. Que ele não sabe nem fazer conta que 100 policiais vezes 650, ele teria que gastar 65 mil por mês. Só para pagar a bolsa brigadiana. Não fui eu que dei essa sugestão. A minha sugestão é diferente, é construir casas, na qual eu construí 5 casas que estão lá hoje no bairro Belvedere, que são boas casas e que equivalem a um aluguel de no mínimo uns R$500 cada casa.
O meu projeto era construir 5 casas em cada bairro, espalhar essas pessoas no bairro, não para proteger o bairro, mas para conviver com o bairro e saber quem é quem no bairro. E aí ligar para o 190 o próprio policial. É o famoso e antigo projeto da Polícia Comunitária. Que foi instituído em Farroupilha, um dos primeiros do Rio Grande do Sul, e que chegamos a ter 8 policiamentos comunitários. Né? Então, assim, querer falar de segurança tem que se instruir de segurança. O site do Mocovi tem 400 páginas, mais ou menos, e a maioria é sobre segurança. Que para mim, cidadão, não adianta ter dinheiro, ter escola e ter saúde. Se nós não tivermos o direito de ir e vir e sair na rua, nós não podemos nem ir no médico para fazer uma consulta. Nós não vamos ser atacados, o carro vai ser roubado, nós vamos ser assaltados, etc, etc. O direito de ir e vir é a primeira benefício que o cidadão precisa desde o tempo da pedra. Ok, vamos para o nosso intervalo. Tem uma série de manifestações aqui. O Juliano Luiz Bongarten disse que o programa está lindo. Obrigado, Juliano. Aqui o